A década de 80 foi uma década única para a história da NFL. Foi nela que os 49ers tiveram aquela glória com o Jerry Rice e o Joe Montana. Foi nela que em 1983 Dan Marino, John Elway, Jim Kelly e tantos outros seriam draftados. Foi nela que Dan Fouts foi um dos grandes jogadores da história dos Chargers. A década de 80 foi sensacional, mas em 1982 algo muito esquisito aconteceu. Um kicker ganhou o prêmio de Most Valuable Player da temporada. O jogador mais valioso daquela temporada, e foi um kicker, cara, foi o senhor Mark Moseley, kicker dos Redskins. E quando eu vi essa informação eu achei esquisita, fui estudar isso a fundo e faz sentido. Roda a vinheta que eu vou contar toda essa história pra vocês, vai! É o seguinte, 1982 foi uma temporada encurtada por causa de uma greve de jogadores. Isso é muito importante, vocês vão entender por quê. Uma temporada normal que durava 16 semanas, nesse ano durou apenas 9. Ela foi até a semana 3, pausou por 8 semanas e aí retomou por uma greve de jogadores. E aí o que acontece? Pra vocês terem uma ideia, a primeira coisa bizarra dessa temporada é que os playoffs foram totalmente diferentes por causa da greve. É como se não tivessem divisões. Os 8 melhores times da AFC foram para os playoffs e os 8 melhores times da NFC foram para os playoffs a partir dos seus desempenhos em vitórias e derrotas. Isso fez com que dois times, os Browns e os Lions, um de cada conferência, fossem para os playoffs mesmo tendo desempenhos negativos. Foi a primeira vez na história que isso aconteceu. Os dois tinham um desempenho de 4 vitórias e 5 derrotas, um monte de critérios de desempates. Nessa época, os times mais incríveis da NFL eram os Raiders, que eram realmente fenomenais, os Dolphins e os Redskins. Os Redskins estavam voando nessa época, realmente. Eles fizeram uma temporada 8-1. Só que qual que é a questão? Quando a gente vê o elenco desse time, realmente tinha jogadores maravilhosos. O quarterback era Joe Theismann, que foi um cara excelente para a história de Washington. Ele teve um final de carreira bem triste com uma lesão, mas nessa época ele era realmente um quarterback excelente. Não é à toa que no ano seguinte, 1983, ele ganharia MVP da NFL. O problema é que nessa temporada de 82, apesar dos Redskins terem uma baita defesa e um ataque interessante, era aquele ataque típico que a gente vê até hoje, que os caras conseguem avançar, conseguem chegar na linha de field goal, mas tem muita dificuldade em fazer o touchdown e acaba entregando pro kicker. Isso explica muito do porquê Mark Moseley foi o MVP da temporada. Ele foi essencial para a temporada dos Redskins ter sido tão interessante, cara. Sem ele fazendo o que ele estava fazendo nessa época, os chutes que ele estava acertando, as coisas seriam bem diferentes. Primeiro de tudo, o jogo era muito diferente na década de 80 do que é hoje, para um kicker especialmente. Hoje o recorde de field goal são 64 jardas do Matt Prater. Na época, nenhum dos chutes que ele chutou foi para mais de 49 jardas, porque isso era inviável. Mas ele acertou 5 chutes de mais de 40 jardas, o que foi impressionante. Acertou 20 field goals de 21 tentados, o que dá um aproveitamento de 95,2%. E acertou 16 extra point de 19 tentados. A questão é que ele era um cara decisivo, então ele acertava field goals em placares apertados para ganhar o jogo. Ele acertava em condições adversas, como um jogo contra a Tampa, em que ele fez isso na chuva. Tinha jogos em que ele fazia, como eu disse, de 48 jardas, o que era absurdo. Mesmo assim, um kicker ser MVP da NFL é muito bizarro. O principal concorrente dele nessa época era o Dan Fouts, quarterback dos Chargers, que era realmente sensacional, mas o Dan Fouts não foi tão... Os Chargers não foram tão bem nessa temporada, caindo logo nos playoffs. Os Redskins avançaram, chegaram ao Super Bowl contra os Dolphins e ganharam dos Dolphins no Super Bowl 17, que aconteceu em janeiro de 1983. E os Redskins terem ganhado o Super Bowl depois dessa temporada maravilhosa foi a cereja no bolo e foi o diferencial pro Mark Moseley ganhar o MVP. O Dan Fouts, como eu falei pra vocês, que era o concorrente, ele teve 33 pontos pra MVP, enquanto o Mark Moseley teve 35. Todos esses fatores colaboraram para isso. Ele foi muito importante, o ataque dos Redskins, a liga principalmente, porque manter esse desempenho por 16 semanas é muito difícil. Ele fez isso em apenas 9 e foi suficiente. Era realmente uma fase boa para os Redskins. Como eu disse para vocês, em 83 o Joe Theismann foi o MVP da NFL e os Redskins chegaram de novo ao Super Bowl, mas perderam para os Raiders, que estavam numa fase maravilhosa lá em Los Angeles. Lembrando mais uma vez, 83 é quando jogadores excelentes seriam draftados e
e a liga ia mudar completamente, já tendo Joe Montana, que é basicamente o melhor jogador da história, e tendo outros jogadores entrando aí também. Mesmo assim, não deixa de ser bizarro o fato de que um kicker foi MVP da NFL. Poucas vezes na história, apenas 3 vezes, um jogador defensivo foi MVP, como é o caso do Lawrence Taylor, por exemplo, que é um cara maravilhoso. O próprio, aliás, podemos expandir isso aí, né? Apenas 3 vezes um cara que não era do ataque foi MVP. E aí a gente tem o Lawrence Taylor, que foi um dos maiores jogadores da história dos Giants, o Mark Mosley, kicker em 1982, e o Alan Page em 1971, defensive tackle. Então o feito do Mark Mosley não só foi incrível, como provavelmente foi único na NFL. Qual é a chance de um kicker ganhar um MVP hoje, independente do seu desempenho, cara? Se você gostou desse vídeo, dê um gostei aí embaixo, se inscreva no canal e fica ligado, porque no Golim Sports vão ter vários vídeos nesse estilo, trazendo curiosidades interessantes da história da NFL pra vocês, tá bom? Um grande abraço pra todos vocês, fui!